17 anos, já é avó, e é muito importante, esse mês a gente está falando de que as mulheres, né, é um culto voltado às mulheres, mas é importante a gente falar de mulheres que trabalham, estudam, são mães, são avós, porque é isso que a Bíblia fala da mulher virtuosa. Não é uma mulher que só faz uma coisa, uma mulher que é multitarefas, e hoje nós somos assim. E isso por causa da graça do Senhor e por tudo que Ele tem colocado dentro de nós. Ele nos formou, e antes nós não podíamos falar isso de peito aberto, né? Isso é uma grande conquista, e a gente louva a Deus pelos homens desse lugar que honram as mulheres daqui. Nós somos honradas, somos colocadas num lugar de honra pelo nosso Deus, primeiramente, mas também pelos homens que reconhecem esse lugar. Então, essa amiga querida, ela é mãe da Dani, vai ser avó pela segunda vez. Tem que falar que é sogra do Lucas, senão depois ele fica triste. Formada em letras, muita gente não sabe, pastora Deise formada em letras, lecionou muitos anos, hoje é uma professora aposentada, aceitou Jesus aos 22 anos, profissional, serva de Deus, e uma coisa que para mim é principal, ou melhor, são duas coisas. A primeira é que ela é conhecida, ela não é conhecida pelas lives, talvez, que ela faça, porque ela é vista aí na mídia social, mas ela é conhecida em dois lugares muito importantes. Ela é conhecida no inferno pelos demônios, mas ela é conhecida nos céus. Por tudo que ela faz, por tudo que ela entra, por tudo que ela se destina a fazer. Hoje a gente vê muita gente querendo ser conhecido, querendo ser validado, mas é muito importante quando a gente é reconhecido também no inferno. Satanás se estremece quando a gente chega em algum lugar. E eu louvo a Deus, porque você é conhecida no inferno e nos céus. Mas eu também louvo a Deus porque você é minha amiga. Uma amizade de muitos anos. Eu louvo a Deus por ter visto essa mulher crescer e fluir. Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre você nessa noite, para que a gente possa partilhar do pão dos céus. Amém? Amém. Bom dia. Nossa, hoje está um negócio sério, hein? E eu quero, antes da gente compartilhar da palavra, eu falei para a pastora falar do Lucas, mas acho que ele já foi até embora, né? Porque Daniela hoje não está muito bem, né? Segunda gravidez, essa está meio muito diferente, né? E ela tem dia que não está muito disposta, ele deve ter ido para ajudá-la, e hoje eles têm célula agora de tarde, então está meio apertado. Mas vai ficar registrado, né, gravado, aí depois ele vai ver e vai falar, olha, não falou de mim, tal. Mas eu quero, antes de compartilhar da palavra, eu quero mais uma vez fazer menção, né, ao Dia Internacional da Mulher, que foi na última quarta-feira, no dia 8. E hoje nós separamos para uma pequena homenagem, né, é algo simbólico, mas é de coração, com um amor muito revelador da parte do Senhor, que a gente quer compartilhar desse amor. Então, você não saia daqui hoje sem antes tirar uma foto ali num painel que a gente montou, né? A nossa querida Fernanda, mais a diaconisa Renata, ficaram ontem até tarde tentando colocar esse lugar um pouco mais belo, né? Porque, como a pastora Carla falou, aonde nós estamos há muita beleza e há muito amor. Então, elas ornamentaram um pequeno espaço para a gente tirar foto. Então, não vá embora sem tirar uma foto de recordação dessa data. E também, passando lá, você vai receber uma lembrancinha, é algo simbólico, é profético, para que você possa ser multiplicadora, para que de você saiam raízes profundas e maduras e sadias, para que o reino do Senhor possa ser cada vez mais um lugar onde nós vamos ver os frutos registrando a nossa trajetória nesse lugar. Amém? Então,
não vai embora sem que você possa registrar esse momento. E assim eu quero dividir com você, e eu não quero atrapalhar com relação ao horário, mas eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar de uma mulher, mas os homens não estão de fora, e nem você, pré-adolescente, se estiver me ouvindo, porque nós estamos falando também para pessoas que estão assistindo hoje por uma tela, ou vão assistir dias depois também por uma tela. E eu quero que nós entendamos mais uma vez os alertas do céu. Como a pastora Patrícia falou com relação à minha representação no mundo espiritual, e é disso que eu quero falar. Você vai sempre me ver falando sobre isso, porque é algo muito sério. Nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é uma realidade. E no nosso seminário Vida Plena, nós temos um assunto que é logo de início, que é falando sobre a realidade do mundo espiritual. Que alguns pensam que ora existe, ora não existe. Ora eu estou diante dele, ora não. Só que isso não é verdade. O diabo tem tentado enganar a muitos dessa maneira. E essa palavra, eu quero que você a receba, como eu recebi, como um alerta do Senhor. E esse alerta é para que eu e você não venhamos a perder o que o reino do Senhor tem para nos oferecer. E nós podemos perder se não atentarmos para esse movimento que esse mundo espiritual tem. E nós precisamos, como filhos, precisamos saber qual a nossa importância diante desse reino. E a autoridade que nós recebemos do nosso Pai para se mover nesse reino. E muitos de nós perdemos essa oportunidade, porque não lembramos disso em momentos específicos da nossa vida. E é por isso que eu quero que esse alerta que eu recebi, você também receba, com o seu coração de amor, a um Pai de amor, que não quer que você perca, mas Ele quer que você receba. E ao receber, distribua. E ao distribuir, você possa desfrutar numa vida eterna. Amém? Então vamos ficar de pé, eu quero ler com você em 2 Samuel, capítulo 6. Por que ficar de pé, né? Visto que eu estou tão bem acomodado, sentado, mas é que algumas práticas que não são práticas religiosas, mas são práticas que representam uma adoração, a gente precisa trazer de volta, para que a gente confirme algumas coisas. Certa vez, Esdras estava num púlpito como esse, e ao ler da palavra, os irmãos que estavam lendo começaram a se render em adoração, em quebrantamento, por causa do teor da palavra. O temor e o tremor, que foi algo muito forte que nós ouvimos domingo passado, precisa fazer parte das nossas reuniões. Nós precisamos temer e tremer ao lermos a palavra do Senhor. Porque isso faz com que nós possamos mostrar para o nosso inimigo que não é qualquer coisa que estamos lendo. Não é qualquer livro que está na nossa mão. Mas que nós estamos dando vazão a tudo aquilo que o nosso Pai pensou ao nos fazer ter essa palavra para ler. Então, por isso, a gente está tentando voltar algumas práticas para ensinar você. E se depender de nós, nós vamos te ensinar constantemente para que nós possamos ver o manifestar do Senhor nas nossas reuniões. Amém? 2 Samuel 6, a partir do verso 14. É uma história também conhecida, mas nessa história nós temos algumas lições, e eu quero que a gente pense nessas lições. Você que já achou, pode dizer amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel
fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero ser fiel, Senhor, a essa palavra tão reveladora, que já por alguns meses o Senhor tem me incomodado com ela. Que eu possa poder, como o profeta Joel, tocar a trombeta em Sião e declarar um tempo de pranto, de jejum, de oração, por aquilo que a tua palavra nos faz, em movimentos, representar diante do reino, pelo qual o Senhor é aquele que governa. Por isso, Senhor, abra o nosso entendimento ainda mais e completa a obra segundo o teu querer nessa manhã. Assim eu oro, Pai, crendo no milagre desse dia, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Então, como eu falei, já tem alguns meses que essa palavra me achou. Ou melhor, não foi nem a palavra em si, foi o nome Mical. E esse nome veio muito forte. E eu me lembrei dessa história. E eu não tenho outros textos importantes também dessa história, mas por conta do tempo eu não vou os ler. Mas você pode ler nos 2 livros de Samuel, 1º e 2º, e você vai conhecer mais a fundo a história dessa mulher. E cada vez que a gente lê, mais detalhes ricos e poderosos nos dão ainda mais a convicção do que Deus quer para nós, do que Deus tem para nós. E esse nome Mical me saltou aos olhos e à mente, e eu comecei a ler essa história. E cada vez que eu leio, é uma coisa muito forte da parte do Senhor com relação ao que eu falei. O reino de Deus não é brincadeira. E a gente, às vezes, conquista para nós, nem sei se conquista é a boa palavra, acredito que não, mas a gente traz para nós consequências ruins, por não se atentar o que representa esse mundo espiritual. O nosso inimigo, ele não está brincando de ser quem ele é. Realmente o diabo, ele quer nos matar, ele quer nos roubar e ele quer nos destruir. Isso é uma verdade. E eu preciso me esforçar, como a Bíblia diz, para não perder aquilo que nos foi dado. Porque se a gente não vigiar, a gente pode perder. E a gente pode escutar do nosso pai algo que não é nada agradável. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. E não sei. Você era líder de... Não sei, nunca te conhecia. E isso vai ser muito triste, se algum de nós
ouvir isso da parte do Senhor. Por isso, o tema dessa mensagem é Mical, um alerta para nós. E aí eu comecei a saber dessa mulher. Aqui a gente viu uma mulher que falou o que não devia, diante de uma situação, de um movimento espiritual tremendo, aonde estava sendo trazido de volta por Davi a arca do Senhor, a presença de Deus, a adoração, o pranto, a vida em Deus. E essa mulher despreza isso, olhando da janela para um homem que era seu marido, e que ela falou, não reconheço, que coisa estranha. Todo desgovernado, a roupa começa a sair do corpo, e você está aí diante das pessoas, né, das mulheres que estavam no cortejo da adoração, de forma escandalosa, coisa feia. Não apoiou o marido, não entendeu o momento em que estava vivendo, o que estava diante dela não era qualquer coisa, era a restauração da adoração ao Senhor. Mas essa mulher desconhece o peso do mundo espiritual e despreza tudo. Principalmente quem estava representando um adorador do Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que reconhece que depois de ter havido um momento de conquista, precisava refazer o caminho da adoração. E ele estava fazendo isso. Ele não estava fazendo outra coisa. Mas ela não entendeu isso. E às vezes, meu irmão, às vezes, minha irmã, a gente não entende o que Deus está fazendo por nós. As pessoas que Ele está colocando no nosso caminho para que nós possamos ser uma pessoa melhor. A gente despreza isso. Às vezes a gente não entende por que Deus para a gente de alguma forma. E a gente bate o pé, mas eu queria ter ido. Às vezes a gente não entende quando Deus diz não. Para a gente poder melhorar um pouco mais, para quando Ele liberar a bênção, nós possamos desfrutá-la na íntegra, sem deixar nada no meio do caminho. Às vezes também a gente não entende quando Deus nos faz perder coisas. E Ele mesmo falou que a gente vai perder para poder ganhar. E a gente não entende quando perde. Porque para Ele te dar algo genuíno, Ele vai ter que limpar. E para limpar, às vezes, Ele vai ter que te fazer perder muita coisa para que aquele lugar, aquele momento, aquela situação seja limpa e você possa vivê-la na sua plenitude. Agora, Mical, ela não era assim, como a gente leu aqui. Uma pessoa de amarguras, uma pessoa totalmente alheia ao contexto espiritual do momento. Ela não era assim. Você também não era, mas se tornou, por algumas circunstâncias. E é isso que eu quero frisar nessa manhã. E foi muito significativa a nossa última torre de oração, em um momento muito específico do dia, onde o Senhor falou sobre as nossas emoções. E o que não as entender e nem trabalhar e nem se deixar trabalhar nas nossas emoções feridas, equivocadas, a gente deixa criar raízes. E essas raízes nos apodrecem. E a gente fica andando, fazendo, falando, mas debaixo de uma raiz apodrecida. E isso faz com que eu fale na hora errada, com a pessoa errada, em um momento errado, e a gente bota tudo a perder. Ou então a gente vai acumulando, 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 e quando vê, estamos numa depressão altíssima, porque a gente não dá conta. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela não deu conta. E hoje nós temos a possibilidade de pedir o Senhor para nos curar.
de chorar aos pés do Senhor e pedir ao Senhor para que haja uma oportunidade para que nós possamos reverter o caminho, reverter esse quadro, mudar a rota, consertar, para a gente não perder e não deixar de ser frutífera, porque Mical se tornou estéril. E ela não teve uma sucessão na sua geração. Houve morte na vida daquela mulher, no caminho daquela mulher. E ela não teve. E até, olha isso, hein? E até os que ela pegou para ter, porque ela não teve filhos. O texto no final diz que Mical, até o final da sua vida, não teve filhos, ou seja, zerado. Segundo a história, não se sabe ao certo se foi o próprio Senhor que fez com que isso acontecesse com ela, ou se Davi, por não a honrá-la e não a tê-la mais na vida dele íntima, ela não ficou grávida, não teve filhos. Mas a verdade é que a esterilidade, a infertilidade fez parte da história dessa mulher. Meu irmão, o Senhor não quer que sejamos secos. A infertilidade, a falta de produção não faz parte dos filhos do Senhor. Nós precisamos trazer e marcar gerações. E por causa de palavras, de atitudes, de movimentos equivocados, nós estamos secando. Nós estamos morrendo, impedindo as gerações de fazer parte de um movimento de uma eternidade. A pastora Patrícia falou aqui que eu já sou avó, né? Graças a Deus. De um, agora já de 2. Vem aí a Clarissa no final de julho. Porque a gente entende o que Deus tem para nós. Nós só tivemos uma filha. Mas a minha filha já está no 2º. E quer chegar no 3º. E eu dou glória a Deus. Então a gente precisa entender. Às vezes, por um movimento errado, por uma simples palavra errada, a gente dá lugar ao diabo e as coisas ruins vêm sobre nós como consequência. Porque as consequências, meu irmão, vai vir. Por isso eu quero que você entenda. Presta atenção no movimento do mundo espiritual. É verdade, o que Deus falou é verdade. Você recebeu a coroa, guarda, seja fiel. Vá lutando até o final. A conquista da porta de entrada dos céus é a força. Não é sentado, simplesmente, tomando suco de laranja, que é ótimo, delicioso, e deixando Deus fazer tudo. Porque Ele não vai fazer o que eu e você temos que fazer. Não vai. Por isso, meu irmão, a vida de Mical é um alerta para nós. Mas como eu falei, eu vou tentar resumir aqui a história dela. Ela era uma mulher comum, ela nasceu, teve família, filha de Saul, uma bela jovem, como todas. Pensava em casamento, era tudo normal, o começo era normal. Agora, o interessante não é como se começa apenas, mas como se termina. Ela começou bem, porém, terminou muito mal. Nós, às vezes, começamos muito bem, né? Lideramos a célula, somos ativos na igreja e tal, mas no meio do caminho a gente começa a se perder, pensando que não haverá consequências, porque virá. As consequências virão. Não me pergunte por quê. Na eternidade você pergunta para o nosso Pai que Ele permite que isso aconteça. Então você precisa prestar atenção. A gente não vive hoje, agora aqui, né? Muito crente, muita paz do Senhor e tal. Já temos até o linguajar, né, do crentez. Aí amanhã começa a semana de atividade. Aí você vai para o seu local de trabalho, na hora do almoço, as piadinhas são pratos cheios para você. Você já fica pensando, qual vai ser a de hoje? Na sua parentela, você tem um comportamento totalmente diferente daqui quando fala de parente. Não, né? Não é, vamos orar por ele e tal. Aí quando você chega lá no meio da parentela, você não quer nada com nada, hein? Ó, não vem não, que eu não vou orar mais por você não. Pelo amor de Deus, hein? Que coisa.
Ontem, abrindo aspas, um parêntese, ontem foi dia de caminhar no meio da parentela, né? Então, a família do Cláudio, por parte de pai, começou a ter esse costume agora. Todo ano tem a festa dos primos. O primeiro foi uma coisa louca, era tanto primo, foi num sítio que a foto quase não deu dentro da tela do celular, porque era gente que não acabava mais. Porque a família do pai dele é enorme. Eles têm filho assim, tipo, igual coelho. Quando você chega lá, já nasceu um, já foi outro, já foi outro, já foi outro. É uma coisa... Ontem era uma criançada que a gente não sabia mais. Mas foi legal. É estressante, o grupo da família é complicadérrimo. 5 horas da manhã tem uma prima que fica. Bom dia, primos. Mas, vamos lá. Faz parte. Aí nós estávamos lá ontem, e aí começou aquelas histórias, né? Quem não via há muito tempo, tinha um que há 21 anos, olha isso, hein? 21 anos não tinha contato com a família, apareceu lá ontem. E aí, não sei por quê, porque cargas d'água, ele senta perto da gente e começa a contar as histórias, né? E a gente vai só ouvindo. E aí, com isso, a gente vê, né, até um primo, a gente nem sabia da história, e ele estava realmente representando aquele que carregava uma raiz de amargura com relação ao pai. E ele aproveitou e contou tudo. Não sei se ele sabia, ele não sabia, né, o que eu ia falar aqui hoje, mas ele estava dando para a gente um pano de fundo, que realmente a gente caminha assim. E às vezes é tão natural que a gente não percebe. Mas isso só traz prejuízo, meu irmão. Então, no ano da reconciliação, essa é a nossa sentença, aproveita. Deus nos quer se reconciliando com Ele, com os nossos irmãos, conosco também, para que haja saúde, para que não venhamos a perder, para que não haja morte, para que nós possamos entender que as gerações precisam existir. E por causa de um mau comportamento, de uma palavra mal empregada minha e sua, isso pode não existir. Foi isso que aconteceu com Mical. Mas, como eu te falei, ela não era assim, ela se tornou assim. Por quê? Porque ela estava debaixo de uma família onde o pai fez isso. Ele sufocou as suas emoções. E eu quero, com essa palavra, com esse nome, Mical, que era uma pessoa, que foi uma pessoa, dizer para você como indivíduo. Mas também Mical representa a igreja, porque toda vez que a Bíblia se refere à mulher, se refere à igreja. E quantos de nós, como líderes, temos apodrecido, temos apenas uma capa de uma pessoa que ri, que brinca, e isso e aquilo, mas na hora de colocar a cabeça no travesseiro, é alguém que está ferido demais, angustiado, amargurado demais. E o que ele dá para o povo que ele cuida? A amargura. E isso está atrapalhando a manifestação do reino de Deus. Acredite isso, você ou não. E aí, como que isso se espalha? Dentro da família. Acaba o culto, chega em casa, na hora do almoço, a mesa posta, todo mundo almoçando. Você viu lá? E, olha, o pastor hoje desceu a lenha. Esse homem não tem visão, não. Que história é essa? E aí começa a destilar o que ele está cheio. E isso vai fazer o quê? Trazer contaminação. Meu irmão, nós precisamos nos curar para que possamos dar alimento sadio e não alimento estragado. Porque estamos estragando outros. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo que não dorme, não cochila, não tira férias, e ele está querendo pegar tudo que a gente dá para ele estragar o plano divino. Você não pode colaborar com isso. Nós não podemos colaborar com isso. A igreja não pode colaborar com isso. Cuidado. Mical é um alerta para nós. E aí essa mulher, essa menina que casou com Davi, ela foi a primeira mulher de Davi. E diz, você, quando lê esses 2 livros, você vai saber disso. O pai dela, que foi alguém que foi ferido nas suas emoções,
E o primeiro sentimento que atingiu Saul foi a inveja. Quando ele, após ter trabalhado naquilo que era, para que ele realmente se envolvesse com a obra de Deus, com o caminho do reino, e ele vê com que, ao ser aclamado pelo povo, ao estar ali no meio daquela adoração, onde ele havia conseguido a vitória para o povo pelo qual ele representava, o povo de Israel, ele foi um homem colocado para governar, só que ele, como eu e você, por servir ao Senhor, não deixou de ser gente. Você deixou de ser gente? Eu não. Você, depois que aceitou o Senhor, você fica só glória a Deus e aleluia. Poder de Deus. Não. Você come, bebe, passeia, dorme, tem doenças e por aí vai. Só que a gente precisa entender por que essas coisas vêm e procurar o remédio para que essas coisas não permaneçam. E sabe qual é o remédio para a alma? É você matá-la todo dia, porque a alma não se converte. Outro tema do nosso seminário. A alma não se converte, tem que matar ela ali na unha. Você não vai vencer, mas para isso, em contraponto, é você fortalecer o quê? O espírito. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, porque você vai alimentá-lo, para que você consiga falar, não, eu vou pedir ajuda. Eu estou entendendo que esse machucado aqui precisa de um remédio mais forte. Eu preciso de uma terapia, eu preciso conhecer a minha história. Eu preciso fechar as brechas, porque o movimento é seu. O de Deus ele já fez. Agora o nosso precisamos fazer um dia só? Não, todo dia. Porque a libertação, outro tema do nosso seminário, olha aí o spoiler que eu estou dando, hein? Quando a gente anunciar, não perca. Você vai abrir a sua mente e não vai dar lugar ao diabo. Você pode dizer amém? Porque essa é a nossa intenção. Acordar os que dormem, tirar do lugar errado aqueles que estão, para não dar vez para o diabo. E aí essa menina, ela tem esse pai amargurado. Ele ficou com inveja, quando na hora da aclamação lá, quem foi mais aclamado foi Davi, e não ele. E aí a inveja atingiu. Não acontece comigo, com você algumas vezes? Alguma coisa faz você entender que você foi ferido e você sabe aonde foi. Você sabe que você sentiu, mas você não quer admitir. Aí você finge que não. E aí Saul, o que ele faz? Ele elege um inimigo do lado de fora. Porque daquele momento em diante, Davi começou a ser para ele um inimigo. Só que Davi veio na proporção de amigo, de ajudador, para ajudar a que Saul se curasse, a que Saul se expôs, colocasse as suas dores para fora, porque Deus queria cuidar, porque foi o Senhor que levantou aquele homem. O Senhor, quando aponta alguma coisa para mim e para você, não é porque Ele é um pai ruim, não. Às vezes até parece, mas tem hora que tem que ser. Não tem momento que você tem que tomar antibiótico? É bom? Claro que não. 7 dias, 14, 28, não é bom, mas é necessário. Só que Saul não entendeu isso. E ele elegeu o inimigo lá de fora e ele começou a caminhar numa batalha errada. E com essa questão, as filhas foram nutridas nesses sentimentos e por aí outros começaram a vir. E Saul começou a caminhar numa conquista de querer matar Davi, mas ele queria também que ele estivesse perto, e por causa disso ele oferecer, porque ele disse que aquele que colaborasse para que o inimigo que estava constantemente afrontando o povo de Deus, que era Golias, fosse morto, quem fizesse isso ganharia a filha dele, que não era Mical, era mais velha, para um casamento. Só que a filha mais velha acabou sendo dada para uma outra pessoa, para um outro homem. E aí Mical se diz apaixonada por Davi. E aí ela quer casar com aquele homem. E ela é dada a casamento. Só que quando Saul entendeu que essa filha seria alguém que poderia trazer ainda mais para perto, porque ela amava, ela ia fazer tudo para ficar com ele,
Saul vai e arma uma armadilha para, ao trazer Davi para perto, ele possa o matar. E ele tem um pensamento maligno para matar Davi. E Davi teve que ficar a vida toda correndo, se escondendo de Saul, até que Saul morresse, porque Saul realmente queria matar Davi, porque ele elegeu. Meu irmão, não eleja o que não é para ser. Diz o que você está sentindo. Coloca os seus sentimentos com o nome qual ele tem, para que você não construa um castelo aonde você está dentro dele morrendo a cada dia. E Mical cresceu no sentido de amadurecer como pessoa dentro desse contexto de emoções equivocadas, de comportamento errado do seu pai. E por 2 vezes ela tem esse episódio de estar na janela. O primeiro episódio, ela faz com que Davi fuja pela janela, porque ela soube do plano do pai para matá-lo. E ele, com certeza, queria realmente matar, e ela finge, colocando na cama, da onde eles dormiam, uma estatueta, imitando como se fosse um homem deitado, para que quando os soldados do pai viessem para poder matar Davi, olhasse e visse e iam matar, só quando eles chegaram, viram que não era um homem, Davi já tinha saído pela janela, falou, foge, meu pai quer te matar. Ou seja, essa mulher amava Davi. Só que ela foi se tornando alguém insatisfeita no seu emocional, porque ela não pôde viver um casamento pleno. Porque dentro do casamento dela com Davi, começou a entrar sentimentos que não eram a princípio deles, mas do pai. Então, meu irmão, pare e pense na sua história. Você pode estar sofrendo influência. Ah, eu não gosto do meu tio. Por quê? Porque meu pai não gostava. Você não teve nem companhia, relacionamento com essa pessoa para dizer que não gosta. Não, porque o outro não gosta, eu também não gosto. E você começa a perder, a entrar num caminho perigoso, porque isso vai só crescendo e você vai espalhar isso a quem está ao seu redor. E é isso que o Senhor não quer, porque Ele não quer que você mate nada, que você não deixe de receber nada. Pelo contrário, a Bíblia diz, se nós quisermos, vamos comer o melhor dessa terra. E tem gente comendo o pior, porque a sua emoção tem falado mais alto. Igrejas estão sofrendo, porque os seus líderes estão mortos espirituais, estão apenas representando, e com isso não há crescimento, só há destruição. Meu irmão, nós precisamos sarar esse lugar, precisamos declarar vida, precisamos falar que realmente o Senhor restaura, mas Ele quer começar por alguém, e quiçá seja você. Queiramos nós que sejamos os escolhidos e assim façamos o que é para ser feito e dizemos amém. E Mical cresce na vida familiar dessa forma, e ela não tem um bom relacionamento. Logo no início do casamento, Davi tem que sair fugindo de lugar em lugar para correr do soco que quer matar ele. E quando ela, pela primeira vez, faz com que ele fuja pela janela, a intenção dela era porque ela amava aquele homem. E por causa disso, ela deu fuga para ele. Esse primeiro momento dela fazer isso, usando a janela, beleza, ela estava com uma posição correta, com uma motivação correta, porém, ela deixou de amar aos poucos. Sabe por quê? Porque nessas idas e vindas, nessas fugas de Davi, ele conhece outras mulheres. E ele se relaciona com outras mulheres. E ela começa a se sentir o quê? Traída, deixada de lado. E ela lembra que para que Davi a tivesse como esposa, ele teve que dar o dote. E o que o sogro pediu é que ele matasse e trouxesse o prepúcio de 100 filisteus. E ele, como sempre foi muito bom em guerra, porque o Senhor era com ele, ele não trouxe só 100, ele trouxe o dobro, 200. E aí ele teve Mical como sua esposa. Ela lembrou disso. Ele brigou por mim, ele foi além para me conquistar. E agora ele me troca por outras mulheres. Abigail, Aminoã, mulheres que passaram pela vida dele. E ele foi deixando ela de lado. Porque, na verdade, quando ela deu fuga para ele pela janela, o que ela deveria fazer? Já no casamento de início,
caminhar com o marido, ir com ele. Não, onde você for, eu vou te ajudar e tal. Mas por causa da influência emocional do pai dela, ela fica no palácio. E ela não paga para passar dias dormindo na gruta, dormindo na rua, dormindo não sei aonde, que ele tinha que se esconder porque o sogro estava querendo matar. Ela não quer pagar o preço. Ela prefere ficar num lugar confortável. Meu irmão, às vezes, nós precisamos sair do nosso lugar de conforto para que possamos viver a plenitude do reino. E você precisa entender isso. É só por um pouquinho de tempo. Mas, às vezes, nós não queremos ter esse momento, porque a gente acha que a gente precisa estar no melhor lugar, tendo o melhor para nós. Mas isso nem sempre é para ser assim. E Mical não entendeu isso. E ela continua vivendo esse casamento à distância, sofrendo, vendo outros sendo felizes, mas ela sofrendo a dor do pai. Meu irmão, não sofra a dor que não é sua. Porque se já é ruim cuidar da sua, ainda mais adquirir a dos outros. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não sei, isso a gente não consegue assim tão rápido. Mas nós precisamos sair desse lugar e entender o que Deus tem para nós. Deus tinha um plano muito bom para o casamento e para essa mulher, só que ela não deu conta. Às vezes nós não damos conta, precisamos ser ajudados. Então peça ajuda, meu irmão. Por favor, não perca o seu ministério, não distribua o pão amargo, mas faça com que a sua história, as suas dores, as suas emoções sejam tocadas pela manifestação do poder de Deus. Agora, como ele vai fazer isso, eu não sei. E aí essa mulher, ainda nessa frustração toda, nessa amargura, ela vê com que Davi está cada vez mais distante dela. E ela sofre com isso. Mas também ela não quer largar aquele pai que ela sempre está vendo ali, e ela vai absorvendo tudo isso numa tentativa, acredito eu, de melhorar a situação. Mas só foi piorando. E por isso é que nesse momento aqui que nós lemos, e que ela da janela, fora do movimento espiritual que estava acontecendo, fora do meio da adoração, atrás da janela, somente falando o que não devia, somente criticando, somente querendo que aquele homem ali nada representasse. Ela lança palavras diante de um movimento do mundo espiritual. E se você não sabe, eu vou te falar, palavras são sementes. E dependendo da semente que você joga na terra, você não vai colher coisa boa. Ela não colheu coisa boa. Ela desprezou o homem de Deus, desprezou o marido, que ela disse lá atrás que tanto amava. Mas por quê? Porque, na verdade, o amor estava ferido. Ela estava ferida. Meu irmão, o alerta de Deus para nós é não agirmos segundo as nossas emoções. As nossas emoções nos traem. E nós precisamos saber identificá-la e não construir um inimigo fora para termos desculpas e deixarmos as coisas ir passando. Não vai passar. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Será que fez mesmo? Será que você fez tudo que essa promessa te pede para fazer? Acredito que não. Porque às vezes nós não queremos suar até sangue por aquilo que a gente precisa matar em nós. Porque o pecado que tão de perto nos rodeia, esse quer realmente nos estragar constantemente. Então essa mulher, ela profere diante do mundo espiritual palavras que trazem condenação para ela. Por isso, ela não teve filhos. E ela, no meio desse caminho todo de angústia, ela casa com uma outra pessoa. Porque Davi passou anos e anos fora. E havia naquela época essa prática, desses casamentos dessa maneira. E Mical casa de novo com Adriel, um homem que já tinha 5 filhos. Olha como isso é forte. Esse homem tinha 5 filhos. Sinal que ele teve um casamento que não deu certo também. Não se fala o porquê, mas a história conta que ele teve 5 filhos. Mical pega esses filhos para criar, como se fosse mãe. O que ela carregava era tão mal, que os 5 morreram. Sabe como? Enforcados. Olha como nós podemos matar as pessoas por aquilo que a gente carrega. Meu irmão, não seja aquele que mate.
mas seja aquele que traga vida. Essa é a vontade do reino. E essa mulher constrói algo muito ruim para a vida dela. E é isso que o Senhor não quer. Por isso, Mical é um alerta para nós. Teve coisas boas na vida dela? Com certeza. Mas o final não foi bom. E é isso que o Senhor não quer para nós. É isso que o Senhor não quer para a igreja. E não foi à toa que a nossa sentença desse ano é reconciliação. Ou seja, refazer aquilo que está completamente estragado. Refaça amizades. Refaça o seu relacionamento com a prática da oração, do jejum, do quebrantamento, do reconhecimento daquilo que você precisa mexer. Reconheça aqueles que estão a seu favor, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho. Colocou Davi no caminho de Saul, não para colocar Saul contra a parede, no sentido de desonrá-lo, pelo contrário, para ajudá-lo a ser uma pessoa melhor, para que ele reinasse os 40 anos que reinou de forma saudável. É isso que Deus quer para nós. Vamos entender o movimento do mundo espiritual, porque ele é real. Você pode dizer amém? E com isso, meu irmão, a nossa oração nesse dia é para que eu e você possamos dizer amém para esse mundo que movimenta-se 24 horas por dia. E que Deus está contando conosco para que seja um reino de paz, de justiça e de alegria na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. No Dia Internacional da Mulher, que a gente está querendo hoje trazer de volta aqui numa lembrança, e com essa mensagem eu quero que a gente, como indivíduo, mas também como igreja, entenda o nosso papel nesses dias, aonde o diabo tem tentado roubar a glória de Deus. E ele quer nos usar para que nós façamos isso. E como eu falei, o que marcou muito essa triste história do final da vida de Mical foram as palavras que ela lançou diante do marido, que também era o rei escolhido, para que Israel pudesse ter de volta a celebração, a adoração. Nós temos essa oportunidade da parte do Senhor. E por causa disso, nós precisamos estar lançando boas sementes. No texto que a gente separou para falar sobre a reconciliação e lembrarmos dela, o Senhor diz que Ele nos quer nesse movimento de reconciliação, porque Ele depositou em nós a palavra de reconciliação. Então isso fala de que eu e você tenhamos boas palavras, e não palavras machucadas. Muitas das vezes a gente despreza o líder que Deus coloca na nossa vida, lançando palavras que não são agradáveis, mas o diabo pega isso. Às vezes num coração ferido, porque o pastor não te viu aquele dia, e ele não te cumprimentou, e você ficou ferido com isso. Mas você não falou com ele também. Mas você, na hora da reunião lá da mesa, você fala e seus filhos ouvem que você não honra o seu líder. Também, muitas das vezes, você não consegue, naquele dia que você precisava tanto, a atenção do seu líder. Mas não é porque ele não queria, porque ele também estava numa ocupação. Mas você esquece das 15 células e dos 15 momentos que o seu líder preparou o lugar, arrumou a mesa, e você nem foi, nem deu satisfação. Mas na hora de você ser confrontado, você fala: meu líder, aquele dia que eu liguei para ele, ó, tchum para mim. Mas os 15 lá de trás você não coloca na mesa. E aí você mancha, mas o diabo pega. Você não conseguiu um cargo, porque outra pessoa foi colocada no seu lugar, porque ainda não era tempo para você. Aí você fala: chegou ontem, já está lá na mesa. Olha,
tinha que ser eu, porque eu tenho gabarito para isso, eu tenho condições para isso, mas eles não me enxergaram. Mas deixa estar, meu dia vai chegar. O diabo vai pegar isso. Meu irmão, lance boas sementes, porque você vai colher o melhor dessa terra. Mas isso só vai acontecer quando eu e você, diferente de Saul e diferente do comportamento de Mical, entendermos que tudo tem um propósito debaixo dos céus. E nesse alerta de Mical, eu quero dizer para você que nós, como igreja do Senhor, precisamos trazer essa boa palavra, termos essa boa semente para curarmos os feridos, para lançarmos diante do inferno, que nós sabemos aquilo pelo qual temos a responsabilidade de representar nessa terra, e vamos fazer da melhor maneira possível. Então, olhe para Mical, que não era essa mulher que a gente leu aqui, mas se tornou, porque ela não cuidou e não entendeu o que estava sendo posto diante dela. Feche os seus olhos. Como eu quero orar como igreja, porque eu falei, Senhor, eu não tinha pensado nessa história dessa forma tão forte. E eu sei o que eu represento diante do mundo espiritual. E a quem mais eu puder, eu vou alertar, porque a gente não vai dar lugar ao diabo. A trombeta vai ser tocada, o anúncio vai ser dado, para que nós possamos entender que estamos falando de coisa séria. O Senhor não é brincadeira. O diabo não está brincando de ser quem ele é, mas nós estamos entendendo o que o Senhor está falando. E por isso, eis-nos aqui. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã, obrigada por esse momento, obrigada por essa história. O Senhor não deixa nada sem um propósito. E a história dessa mulher, Senhor, nos acorda para um movimento muito lindo e que o Senhor está fazendo no nosso meio, que é nos fazer curar daquilo que tem atrapalhado o seu manifestar no nosso meio. Sim, Senhor, queremos arrancar toda raiz de amargura, todo sentimento equivocado, queremos trabalhar para que possamos nos livrar dele, queremos nos entender melhor, queremos procurar ajuda, queremos, Senhor, aproveitar as oportunidades, queremos sim, Senhor, nos reconciliarmos de novo com o Senhor, para que possamos olhar para dentro de nós e ver se há em nós algum caminho mau. O Senhor vai nos apontar esse caminho mau e nós vamos nos permitir, Senhor, sermos curados por Ti. Obrigada, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Por isso, se há entre nós aqui, Senhor, líderes machucados, pessoas, Senhor, que foram fragmentadas nas suas emoções, pessoas que lutam, Senhor, por sentimentos ruins, que consome. Ó, Senhor, nos ajuda nesse dia. Que possamos, como Pedro, Senhor, quando viu que estava afundando, levantar a mão e pedir ajuda. Para que nós possamos ter o milagre da cura do Senhor na nossa vida. Chega de líderes, Senhor, que têm semeado o pão. Ó, Deus, o pão estragado, o pão de dor. E isso tem se espalhado na comunidade, Senhor. Chega, Pai. Chega, Senhor, de comportamentos equivocados. Ora sim, ora não. Não é assim que funciona, Pai. Não é assim. O Senhor não nos quer numa fantasia, numa representação. A Bíblia fala, Senhor, de verdadeiros adoradores. Sem mentira, Senhor, sem máscara. Sem representações já, Senhor, trabalhadas e moldadas. Chega, Senhor, chega. Chega, Senhor, chega. Chega, Senhor. Nós queremos saber dar nomes e saber trabalhar e deixar o Senhor nos ensinar nas nossas emoções. Foi o Senhor que as nos deu. O Senhor não as nos tirou. Mas o Senhor quer nos ensinar a caminhar com elas. Nos ensina, Senhor. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor.
Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós declaramos um tempo aonde o milagre acontecerá nas nossas vidas, Senhor. Haverá saúde emocional para a sua igreja. Assim oramos, Pai, e crendo no milagre do Senhor, nós te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos caminhar nessa prática de honrarmos o Senhor com as nossas vidas e que essa palavra, como me abençoou, também possa te abençoar. Amém? Você pode sentar-se mais um instante. Agradecemos ao Senhor por essa palavra poderosa que recebemos nessa manhã. Nós temos ainda alguns pequenos momentos antes de encerrar o nosso culto. Eu peço só um pouquinho de sua tolerância. Eu quero inicialmente chamar aqui à frente um jovem querido que foi recebido como membro da igreja por batismo, mas não pôde estar na ceia. Quero que você receba com aplauso ao Senhor. Emílio Farias Torres, por favor, Emílio. Amém. Emílio batizou-se agora no dia 25 de fevereiro e hoje vamos recebê-lo como membro da nossa igreja. Amém? Deus te abençoe, Emílio, parabéns. Pai, muito obrigado pela vida do Emílio, esse jovem que tem te conhecido, Senhor, e caminhado nessa jornada de conhecimento do Pai. E como membro da comunidade evangélica de Mesquita, membro do teu corpo, o Emílio seja sal e luz nesse mundo. É assim que oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Emílio. Bem-vindo ao corpo de Cristo. Glória a Deus. Obrigado, querido. Temos também uma criança para consagrar ao Senhor nessa manhã. Depois, mais um último momento antes do culto encerrar. Vamos hoje consagrar ao Senhor a Isadora dos Santos Souza. Queria que a família já ficasse formada ali. Vamos ficar em pé para receber a Isadora com honra, gente. Está sendo consagrada ao Senhor nessa manhã. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. A comunidade evangélica de Mesquita não tem a tradição de batizar crianças. Como sempre dizemos aqui, evidentemente respeitamos as igrejas que têm essa cultura. Nós apenas, como modelo nosso, nós entendemos que o batismo deve ser um ato da decisão da Isadora daqui a alguns anos, baseado em Marcos 16:15, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, nós entendemos, é uma percepção nossa, que o batismo é após a pessoa crer. E o crer exige um exercício cognitivo que, por enquanto, a Isadora não consegue cumprir. As igrejas que entendem diferente, entendem que os pais batizam por fé e nós respeitamos isso. Então nós decidimos fazer, como a maioria das igrejas evangélicas, consagrar a criança ao Senhor. A gente usa a expressão apresentar, mas é uma força de expressão, porque, na verdade, a Isadora não precisa ser apresentada ao Senhor, o Senhor a conhece. O Senhor sonhou com ela antes do Rene, antes da Ana, com certeza, e tem um plano eterno para ela. Mas consagramos como símbolo de que os pais desejam que ela possa trilhar os caminhos do Senhor, cumprindo o que a Bíblia fala no caso do próprio Senhor Jesus. Em Lucas 2:22 está registrado: e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém
para o apresentarem ao Senhor. Assim, hoje a igreja consagra a Isadora ao Senhor, apresentando ela a família espiritual que é a igreja. Temos entendido também, ensinado nessa igreja, que a primeira autoridade sobre uma criança é o pai. Então eu queria pedir que o nosso irmão Reni, nosso Reni Davis, faça o momento principal agora de abençoar sua filhinha. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir eu e a Ana poder ter essa oportunidade de ter a Isadora, mais uma filha. Obrigado por confiar em nós, Senhor Deus. Agora eu venho pedir que o Senhor venha estar nos ajudando, Senhor Deus, a conseguir conduzi-la nos teus caminhos, Senhor Deus, transferindo para ela todos os teus princípios e que ela, quando crescer, não venha se desviar, Senhor Deus, que consigamos ser exemplos como eu como marido, como homem, a Ana como esposa, como mulher cristã, como eu cristão, Senhor Deus, que consigamos transmitir para ela tudo que o Senhor quer que nós tenhamos que transmitir e que ela, quando crescer, Senhor Deus, consiga viver todos os seus planos, Senhor Deus, aqui nessa terra, cumprir todos os propósitos que o Senhor tem na vida dela, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, continue conosco, é isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estenda as mãos para cá, vamos juntos consagrar, Isadora ao Senhor nesse momento. Isadora, te consagramos nessa hora, te apresentamos a tua família espiritual, que é a igreja. Abençoamos tua vida como família espiritual, Isadora. Com esse azeite, símbolo do Espírito Santo, te ungimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dizemos que o Senhor é o teu pastor e vai cuidar de ti. Isadora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Isadora. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode aplaudir o Senhor por Isadora. Reni, Ana, você já sabe que essa coisa linda aí, que tem pouco mais de 3 meses que veio ao mundo, é do Senhor. Vamos devolver a vocês por um tempo, até que Deus cumpra o propósito na sua vida, não é isso, Isadora? Que Deus quiser dela, onde Deus quiser enviá-la, que vocês não atrapalhem, sejam o canal de Deus. Mas também os avós, os amigos, os parentes próximos precisam saber. A Isadora só vai conhecer o Evangelho pela referência da família primeiro, amém? Recebam de volta a sua filha, cuidem dela para o Senhor. Nós temos louvado a Deus, né? O Reni, enquanto orava, ele falou, nossa segunda filha. No batismo estávamos na piscina falando com as mulheres, né? Sobre a bênção de ter mais filhos. Vivemos numa sociedade que, segundo o próximo IBGE, o último, foi de 1,5 filho por família. Cada vez mais está se extinguindo a família. E eu louvo a Deus porque temos ensinado e trabalhado o conceito de fé. Às vezes, quando vem chamando, eu não sei se vocês observam, mas tem aumentado o número de crianças. Nós temos muitas mulheres aqui que estão no 2º, no 3º filho. Eu louvo a Deus e pude compartilhar com as mulheres. Ontem eu estava com uma outra pessoa, não vou citar porque ela não me deixou, né? Assim, eu não perguntei se poderia. E eu falei, você se arrepende de ter tido um só? Ela falou, pastora, com certeza. E eu falei, eu também. Eu não tive mulheres de fé que me impulsionaram. Pelo contrário, avós feministas que atingiram nossas avós, nossas mães, dizendo, tem que trabalhar, tem que. E muitas de nós fomos influenciados por essas vozes. Então, eu louvo a Deus porque vocês têm ouvido o Senhor. Nada vai faltar. Pela fé, nada vai faltar. Nós vamos criar os nossos filhos. Nada vai faltar, não vai faltar estudo, não vai faltar professores de Deus que vão honrar os nossos filhos. Às vezes a gente quer dar o melhor e às vezes é o amor, a casa, a família. Esse é o melhor.
Então, nós temos aqui mães solos que têm recebido apoio da igreja, de homens daqui, e vendo os filhos crescendo, estudando, e nós vamos ser mulheres de fé, que até os nossos erros, como eu, né, que no passado eu achava, não, eu tenho que dar alguma coisa, e fui impulsionada, mas hoje eu falo, não, eu errei, nós erramos, mas vocês vão conseguir, e o Senhor será o suficiente. E nós vamos criar uma geração de homens e mulheres de Deus que vão conhecer o Senhor e não vão ser de dura serviço, como diz o Salmo 78, mas porão a sua fé no Senhor, prosperarão, crescerão e serão homens e mulheres abençoados. Amém? Deus abençoe. Certificamos que Isadora dos Santos Souza foi oficialmente apresentada ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Mesquita, 12 de março de 2023. Deus abençoe, parabéns. Mais uma vez, aplaudo o Senhor pela vida da Isadora. Deus abençoe vocês. Ainda em pé, um pouquinho mais de tempo só. Queria chamar aqui à frente alguém muito especial para nós. Prometo que serão pouquíssimos minutos. Vamos encerrar. Alguém que é muito caro para nós. Essa semana completa mais um ano de vida. Pastor Hudson Boleiro, por favor. Se aproxime de nós aqui. O Hudson é alguém muito especial para nós. Eu quero apenas citar para ele um texto bíblico que ele sabe que tem todo sentido para ele. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Essa é a palavra do Senhor para você, filhão, hoje. Seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor. Ele nunca esqueceu de você. Essa família te ama muito. Queria chamar aqui o pastor Aldo. Tem algo para trazer para o pastor Hudson. Gente, isso aqui... Conheci esse... menino, embora ele não seja tão mais velho que ele assim, né? Mas conheci menino, né? Cheio de dúvidas, desconfiado. Eu quero dizer para você que a sua vida é muito importante para mim. Eu cresço e me aprimoro estando perto de você. E eu acredito que essa família também pensa a mesma coisa, tá bom? Nós chamamos, tá bom? Quero aproveitar e fazer uma coisa hoje, comentei com o pastor Cláudio. A gente estava esquecendo de orar para as pessoas que fazem aniversário. Vou aproveitar o momento do Hudson. Sei que hoje tem uma pessoa muito querida que faz aniversário hoje. Vem cá, Graci, cadê a Graciete? Vem cá, Graciete, faz aniversário hoje. Essa mulher preciosa, linda. Vem cá, Graci, fica perto do pastor Hudson também. A gente quer orar por você também. E quero também chamar... Há mais alguém? Pode encostar com o pastor Hudson, que é pertinho do pastor Hudson aqui. Tem mais alguém que fez aniversário de segunda-feira até hoje? Tem mais alguém? Pode vir aqui em cima. Pode vir, vem cá, Valéria. Quem mais? De segunda-feira até hoje. Oi? Isso, está vindo lá. Foi quando, Valéria? Pode chamar, se foi. Foi quando? Terça-feira. Idade não é bom falar que moça nunca fica velha. A moça está sempre jovem. Então, não esquece. Tem também aqui o Fabiano, que foi ontem, não é isso? Fabiano foi ontem. Cadê a Sofia? Não, de segunda para hoje. Foi segunda para hoje. Quem mais fez essa semana? Tá. A gente vai começar também. Vem cá. Vem cá. A Silvia também está aí, que fez aniversário essa semana, de segunda até hoje. Já fez toda semana. O Jefferson não está aí, mas está vendo hoje, Jefferson. Amém. Tá. Foi quando? Quando? Quarta-feira, parabéns. Deus te abençoe. Alguém que fez aniversário de casamento essa semana também, tem mais alguém? Não? Bem. O pastor Aldo vai orar pelos nossos aniversariantes, logo depois de encerrar, agradecendo pelo culto e impetrando a bênção apostólica. E também tem um aviso aqui, palavras proféticas, né? Isso quem fez, quem preparou? Foram as mulheres mesmo? Oi? A Rede Alerta, tá. As pré-adolescentes meninas, é isso? Escreveram palavras proféticas. Você sabe que o pessoal da Rede Alerta sendo muito treinado no profético, né? Escreveram palavras proféticas para as mulheres, não é isso? É para as mulheres. Então, acabando o culto, amor, você vem aqui e pega
uma palavra profética para você também. Deus te abençoe. Salmo 90, versículo 12 diz assim: que possamos contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. Amém? Que possamos a cada ano crescer e amadurecer no Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor. Por Senhor ter dado a graça, Senhor, de mais um ano de vida. Te agradecemos, louvamos o Teu nome pela vida de cada um, Senhor. E ministramos uma bênção especial, Senhor, sobre a vida deles. Que o Senhor possa surpreendê-los, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, se estenda por toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vão em paz e tenham uma boa semana.